Seja bem-vindo a mais uma live do Portal Seu Posto de Gasolina, série Revenda Acima da Média. Hoje, especificamente, traremos aqui o assunto sobre inovações. Vamos lá para fazer mais uma semana produtiva aí no posto, gerar resultados, com muita energia, muita satisfação estar aqui. Sexto episódio hoje, e nós temos um convidado especial, que é o Renato da Brasil Postos. Eu já vou recebê-lo aqui na nossa sala online. Muito bom. Renato, estou te chamando aí, vamos ver se você aparece. Renato conseguiu entrar, deu um susto aqui achando que ia ter que reiniciar. Então, sem mais delongas, Renato, está me ouvindo bem? Tô sim, Carlos. Bom dia para todos. Bom dia, Carlos. Opa! Bom dia. Renato, prazer enorme estar aqui com você, tá legal? Ter aceito o convite. Tá me ouvindo? Ouvindo bem. Galera, quem não conhece o Renato hoje é CEO e também fundador da Academia e Portal Brasil Postos, uma das empresas aí, na verdade, idealizadoras de informação, né, como portal de conteúdo para o segmento da revenda, se eu não me engano, há quase 11 anos, depois o Renato vai confirmar, mas que traz muita relevância. Eu mesmo já tenho uma parceria com ele aí há vários anos, onde também pude ali contribuir e também ter muita contribuição a partir da equipe do Renato, né, com a esposa dele, a Cris Dani também, ambos que vêm participando aí ativamente no circuito da revenda e que, por sua vez, também é membro da Mentoria 360, para quem participa ou quem já ouviu falar, também ele como o idealizador do projeto. Renato, bom, seja bem-vindo. Fiz aqui uma breve apresentação, mas nada melhor do que deixar para você aí fazer a apresentação para quem não te conhece ou para quem já te conhece e entender exatamente a importância, então, da Academia e Portal Brasil Postos. Vai lá. Olá, Carlos. Obrigado. Obrigado a todos os amigos que estão aí chegando aí. Só gente querida, só gente que acompanha a gente. E aqueles que não conhecem, então é mais essa oportunidade. Bom, eu sou o fundador do Portal e Academia Brasil Postos e eu comecei esse projeto, Carlos, há 11 anos atrás. E o nosso projeto inicial foi um e-commerce, e ainda nós ainda temos a nossa loja virtual. Mas você imagina que há 11 anos atrás existiam algumas dificuldades para o revendedor lá na ponta conseguir comprar produtos e equipamentos. Sempre esse mercado ficou muito concentrado na mão de algumas indústrias, algumas revendas, mas que muitas vezes não atendia essa capilaridade que é do país todo. Então, se o cara está lá na Amazônia, estoura um bico, uma mangueira, ele tinha que, muitas vezes ficava com a operação parada, tinha que ligar para o representante. Se o representante estivesse na rota, ele poderia entregar, então era um problema logístico. E aí a gente já começou com inovação nesse sentido. A gente montou a primeira loja virtual para tentar validar a hipótese, foi um modelo de startup, para tentar validar a hipótese se o dono do posto acessava ou não acessava a internet. Volto a falar, há 11 anos atrás não existia WhatsApp, não existia nem o YouTube ainda. A gente estava com uma conexão de 1 mega, o celular, quem tinha muito dinheiro, era um BlackBerry, e as redes sociais era o MSN, o ICQ e o Orkut. Então, só para a gente contextualizar como foi. Tem e foi uma surpresa. Isso, hein, Renato? Tem gente que nem sabe o que é isso. E ó, tem gente tinha dinheiro, mas tinha o BlackBerry, viu? Não tinha dinheiro, mas BlackBerry tinha. Era para poucos, né? E aí, o que acontece? A gente, então, validou, será que ele vai acessar? E para acessar, eu teria que ter produtos. E como eu não era uma empresa que vendia produtos e equipamentos, a gente escolheu um produto mais básico possível, que parece que é até piada, que hoje a nossa empresa está há 11 anos vivendo dessa ideia que eu tive, que era aquelas plaquinhas obrigatórias. Você que é do posto, vocês devem conhecer. Desligue o celular, não fume. Eu fiz uma pesquisa na época, Carlos, e a gente identificou que existia uma verdadeira indústria da multa em função dessas plaquinhas. Ou seja, você tinha Procon, ANP, bombeiros, Anvisa, todo mundo em metro, todo mundo com as suas placas, o posto tendo que regulamentar, e ninguém dizia quais eram, aonde colocava e principalmente onde compravam. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo, né, estudou todos os órgãos reguladores, e eu montei uma cartilha e dizia assim,
Evite multas, evite dores de cabeça, regularize seu posto. Baixe a cartilha gratuita aqui. Para validar se as pessoas acessariam ou não acessariam. E a gente teve uma surpresa muito grande que no primeiro mês eu tive 700 downloads dessa cartilha. Caramba. Quebrando todo o paradigma que se dizia, não, o dono do posto não acessa, aquela coisa meio que pejorativa, e ainda não estavam na internet, não fariam. E aí minha segunda hipótese, que eu preciso avalizar, ok, eles acessam, que ótimo, mas como que eu faço? Eu preciso ver se eles compram. E aí eu mandei fazer, eu tinha uma agência de publicidade, de marketing digital na época, eu peguei todas aquelas placas, mandei fazer os arquivos digitais, fui numa empresa de comunicação visual e comecei a produzir e vender as plaquinhas. E aí esse foi o início da Brasil Postos. Então a gente já está meio que fazendo essa inovação há um certo tempo. De 2009 até 2013, a gente começou sendo praticamente os únicos, não existia muita concorrência, porque o próprio mercado não nos via como ameaça, estava tudo certo, não, eu já tenho meus vendedores. Você pega grandes vendedores que já têm equipes, que vão passando de posto em posto e tal, não olhavam para nós com nenhum tipo de preocupação. Aí teve um outro fator que foi decisivo, Carlos, que foi aquelas bombonas, aquelas de 5 litros, o galãozinho certificado, que entrou aquela lei nova e ninguém tinha... A ANP começou a fiscalizar, para você ter uma ideia, a multa era R$70 mil para o posto que estivesse vendendo combustível em PET. O mercado ficou enfurecido em busca desse produto, a ANP não tinha, a lei começou a vigorar no dia 1º de janeiro, e eu, no dia 30 de novembro, consegui encontrar uma única empresa que já tinha os produtos homologados. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma loucura que até hoje eu lembro da decisão. Eu vendi o meu carro e comprei tudo em bombona. E quase que acabei o meu casamento, né? Porque eu cheguei em casa, deixei a família em pé e botei aquelas bomboninhas de 5 litros e aí tive que colocar na casa da sogra, da mãe, da vizinha, porque não tinha outro lugar. Mas eu comprei uma carreta daquela lá, Carlos. Porque eu sabia que se tivesse fiscalização, a gente já tinha uma audiência relevante, o pessoal ia querer comprar. E foi a coisa mais acertada que eu fiz. Eu vendi naquele ano muito. Para você ter uma ideia, eu fiz mais de R$1,5 milhão de faturamento só com essas bombonas. E aí realmente a Brasil Postos começou a ficar grande. Aí, em 2015, a gente montou um depósito, uma estrutura grande, um centro de distribuição, e começou, então, a vender todo o mix de produto. O que acontece foi que, a partir de 2015, a barreira de entrada das lojas virtuais caiu muito. Ou seja, com ferramentas como WordPress, como o próprio Wix, qualquer um pode montar uma loja virtual hoje. E é novamente a tecnologia dando a sua cara para mostrar o que acontece com a disruptura. E aí a gente, de um ano para outro, passou a ter mais de 400 concorrentes virtuais. Hoje, no último pesquisa que eu fiz, tem 630 lojas que vendem produtos e equipamentos para postos online. Então ficou muito claro. E aí são empresas que muitas vezes o cara ficou desempregado, ele vai lá, ele enche o carro dele de bico, mangueira, sai vendendo posto. E para quem trabalha com uma empresa formalizada, sabe que você não tem como ser competitivo numa situação desigual. Muitas vezes ele não gera nota. E aí ficou muito claro para mim que eu deveria olhar para o meu negócio e tentar encontrar o que era mais importante, o que era o nosso grande ativo. E na época, talvez até vocês já nos conheciam, muito, se você dizer, olha, eu gosto muito da Brasil Postos, eu gosto do material que vocês publicam, eu gosto do blog, eu leio, eu me informo. E aí eu inverti o negócio, Carlos. Eu era um e-commerce com blog, eu passei a ser um blog com e-commerce. Ou seja, eu capitalizei o meu principal ativo, que era o que a gente produzia, porque nós produzíamos tanto conteúdo, Carlos, porque a gente usava isso como forma de indexar no Google. Porque quem trabalha com marketing digital sabe que só tem 2 formas de você aparecer no Google. Ou você anuncia, ou você se torna relevante para o Google. E aí o Google começa a colocar você nas principais páginas. Então foi isso que aconteceu. De tanta produção, a gente começou a ficar relevante.
o Google começou a nos indexar muito bem, você sabe muito bem, porque você também está, seu site também está super bem indexado, e aí a gente começou, pela minha própria formação, eu sou professor, eu dou aula de administração, então eu tinha muita facilidade também de produzir conteúdos, né? Aí o que acontece? A gente começou a produzir conteúdo, a loja continuou tendo um volume interessante, aí muitas pessoas começaram a ler os nossos conteúdos e pedir para a gente dar treinamento em função do que a gente produzia. Por exemplo, eu vi que você fez uma cartilha de vendas para frentista. Você pode vir treinar o frentista ou conteúdos mais técnicos. E aí, o que acontece? Novamente, a gente tem que ficar antenado, né? Eu tomei a decisão de, eu não tenho capacidade de sair Brasil afora treinando todas as equipes. Não era o nosso business na época, né, ter uma estrutura para sair treinar lá no Amapá, lá no Rio Grande do Norte. Eu estou aqui no sul do país, ficar dando treinamento. Eu pensei assim, que quem sabe essas pessoas vão querer fazer um treinamento online. E aí, em 2017, eu montei a academia, que chamava Plataforma de Cursos, e agradeço você, o que é o padrinho do nome, né? Você que me disse, não é uma plataforma de cursos, é uma academia. E aí eu montei então, cursos, e esses cursos começaram a vender demais. Então, de 2017 até hoje, a gente vem entregando conteúdo para essa audiência, para conteúdo em vários formatos, né? Então, a gente começou com o primeiro curso, que era um curso de frentista, mas a diferença sempre foi a qualidade. A gente pesquisou na época, viu que tinha muita coisa pronta, aqueles treinamentos que você compra, que é de graça, mas você paga para ter o diploma. Então, era uma coisa que realmente tivesse uma entrega de valor. Aí montamos o curso de frentista, vendeu muito bem. Eu montei um curso de gestão de loja de conveniência, que foi um sucesso. E aí, a partir daí, a gente continuou montando. Hoje, meu principal curso online é o curso de formação gerencial, que é de 11 módulos, e ele é fabuloso. Eu fico muito orgulhoso de ter feito esse material pelo resultado que ele dá. Então, a Brasil Postos é isso. Já te falei 3 coisas. E-commerce, ou loja virtual, uma plataforma de informação e uma plataforma de capacitação, ensino corporativo. Então, mais ou menos essa nossa história, Carlos. Legal. E aí, Renato, então, assim, o pessoal já conseguiu entender mais o que é a Brasil Postos, a evolução, e justamente hoje o propósito de você estar aqui, quando eu te chamei, é pelo seu envolvimento ultimamente com relação a ferramentas tecnológicas, né? Nós temos aí, talvez por essa relevância que você trouxe no mercado, algumas outras empresas com a evolução, né? Até vou comentar um pouquinho sobre gestão 4.0 depois, que vai ser o meu último tema, que exatamente faz essa questão sobre a nova geração que nós temos do comportamento dos consumidores. E com isso, a inovação, ela vem com a tal da inteligência, seja ela artificial, seja ela geralmente artificial, né, Renato? Você vai até falar um pouco melhor. Então, assim, na sua visão, eu vi que você deu uma virada muito alta para captar, de certa forma, parceiros ou empresas que realmente oferecessem soluções para a revenda de combustível, tanto para a área de combustível, como também para a área de loja de conveniências. E aí, o que eu queria que você passasse para o pessoal aqui? Quais foram os pontos mais importantes que você verificou dessa inovação e que, atualmente, o revendedor ele pode utilizar, né, como talvez entrando aí para o desafio tecnológico, mas que, por sua vez, pode dar celeridade nos resultados dele, pode economizar tempo, né, em termos de se dedicar um pouco mais à estratégia do posto, a fazer o posto crescer e não ficar fazendo o posto trabalhar, porque com a inovação, com a tecnologia que vem e a experiência necessária também do cliente, que depois até eu queria falar um pouco, vem com essa necessidade de inovação. Então, o que você pode falar para os vendedores hoje, que por sua vez ainda pensam que o negócio é só ficar mexendo ali com o sistema, que é mexer com um catálogo, enfim, o que você pode dar de celeridade para o revendedor para falar sobre as atuais inovações ou ferramentas tecnológicas? Perfeito. Bom, Carlos, como você falou, a gente, em função da relevância que a gente tem, hoje
70% dos revendedores, dos gestores, do dono de postos acessam o nosso site pelo menos uma vez por mês. Então, o que acontece? A gente sempre é chamado e é localizado, principalmente pelo LinkedIn, que é uma rede social fabulosa, que eu indico para todos que não estão aí, que entrem lá. Todas as empresas que querem lançar produtos para o nosso segmento de venda de combustíveis e loja de conveniência, acabam entrando em contato comigo, entrando conosco, né? E aí eu comecei e aí é aquela consequência natural. Entra em contato conosco, a gente marca uma reunião via Zoom ou via outra ferramenta e a gente conhece a ferramenta. No final da semana retrasada, Carlos, eu parei um pouco e pensei assim, hoje a maioria do meu tempo está em atender essas empresas do que fazer o que realmente preciso fazer. Então, peraí, será que tem aí o mercado, um berro do mercado, algum insight, né? E aí eu comecei a listar todas as empresas que tinham entrado em contato conosco, fora as que a gente já tem, e aí eu coloquei no meu site, hoje se você acessar lá, você vê um ícone que chama Inovação, que é uma plataforma de aceleradora de startups, todas elas voltadas para o segmento de postos de combustíveis, para tentar ajudar essas empresas, colocar elas todas dentro do ambiente corporativo com visibilidade, para fazer com que elas comecem a encontrar o seu espaço. Dito isso, Carlos, e aí conversando com todas as empresas, ficou muito claro, para mim está muito claro, que o revendedor, ele tem que mudar o seu mindset e ele tem que pensar em duas siglas, que é espaço monetizável. Basicamente é isso, né? Ele tem que entender que ele está localizado numa estrutura muito grande, muito bem localizada, muito forte, né, muito bem montada, e o pensamento dele tem que ser como eu faço para monetizar o máximo possível dentro desse meu espaço, né? E aí a forma de monetizar, ela está muito vinculada às novas tecnologias. Então eu listei aqui várias tecnologias, Carlos, que a gente pode fazer essa troca para o pessoal mais ou menos entender, né? Talvez o mais disruptivo de tudo que esteja acontecendo já exatamente nesse minuto, hoje, é a questão do Pix, né? O que é o Pix? O Pix é essa ferramenta, é esse aplicativo de gestão financeira que foi feito pelo governo federal no formato de open source. O que é open source? Qualquer um pode desenvolver em cima, contanto que tenha pré-requisitos. No caso do Pix, ele liberou para qualquer empresa que fosse já cadastrada como uma fintech no Banco Central. Fintech são essas novas empresas de tecnologia para bancos. Esses novos bancos, Nubank, todo esse tipo. E o que isso vai impactar para o posto de combustível? Isso, com certeza, vai ser talvez um dos maiores alívios do posto de combustível, porque eles vão se livrar de um sócio oculto que come a margem deles. Quem é de posto já deve estar pensando. A questão do cartão frotista. Ou seja, o que é o cartão frotista, Carlos? É a antiga carta frete, né? Em que você precisava sair, o caminhão fazer a logística de entrega, você precisava entregar, abastecer o caminhão, tinha que ter um documento. Isso foi substituído pelo cartão frotista e agora ficaram poucas empresas no mercado que cobram taxas absurdas, né? Tem taxas muito altas. Então, a primeira inovação que vai acontecer, que já está acontecendo, já existem 224 projetos para fazer essa transação imediata, né, entre a transportadora e o posto de combustível, né? Ou seja, aí está uma tecnologia e aí tem vários derivativos dessas tecnologias que vão ser agregados nisso aí. Então, eu acho que com isso já vai resolver uma grande dor do revendedor de combustível. Então, vamos lá. Em relação ao que você mencionou sobre o Pix, né? Que vai ser, que ele vai fazer uma integração também, talvez, com as carteiras digitais, né? Ainda não temos todo esse domínio, mas que, de certa forma, ele vai facilitar essa comunicação diretamente do cliente com o posto, que, por sua vez, o principal benefício seria, talvez, a redução das taxas, né? Porque vai existir, talvez, uma taxa menor, só que vai haver uma competitividade muito maior.
E aí essa concentração, talvez, de necessidade de utilizar apenas um canal como fomentador aí das transportadoras na questão de frete, talvez isso facilite o dia a dia de qualquer cartão frotista, né, de qualquer empresa que dependa para colocar sua frota no abastecimento, sem ter, de certa forma, taxas que, de certa forma, inviabilizam depois a margem final do produto para ele. Né? Aumenta o custo. Exatamente. Esse é o pensamento, Carlos. Legal. E aí, Renato, aí eu vou fazer um gancho, não sei se você listou mais alguma coisa, mas o que eu queria... Eles têm mais 8 aqui para te passar. Tem mais 8? Tá. Mas eu posso seguir aqui com você. A gente pode... Você está vendo aí os comentários, eu não estou, então você pode... Por enquanto aqui são as pessoas que chegaram, né? O João Teixeira, a Crisinha, Gice, o Fábio, a Regina, o Rodrigo, quem mais aqui? O Arion, o Posto Capitão, Pedro Azeredo, Walter, isso aí, a Rose, o Antônio, muita gente boa aqui chegando e visualizando, ó, o Roberto do canal RJ falando que é fã da Brasil Postos, a Sânia aqui, que a gente também é grande parceira, enfim, Velha Máxima, o Fábio falou, Velha Máxima, Renata, pegadinha sobre a revenda, talvez ele relacionou a questão do cartão frota, né, que acho que você mencionou, Siga, Lean System, muita gente boa aqui acenando, dizendo que estou presente aqui. Show de bola. Renato, enquanto não tem nenhuma pergunta aqui, o Fábio fala, vai acabar com o DOC TED, é uma mudança absurda no mercado. Sim, porque é uma transferência online. No momento que já for dada a efetivação do pagamento, né, por via do Pix, você já vai conseguir consultar na sua conta bancária, no caso da conta bancária do posto. Tá? Bom dia, muita gente, que legal, cara. Tô até perdido aqui. Mas é o seguinte, Renato, ainda uma pergunta específica, não são mais comentários, né? Mas assim, o que você pode mais falar sobre inovação? Já falamos então, talvez aí do Pix, que vai, de certa forma, reduzir o custo financeiro do posto. O que mais você pode falar? Então, um outro projeto que eu gosto de destacar, que a gente já está apoiando eles desde o ano passado, e é muito interessante também, que chama tarifa dinâmica. Né? O que é a tarifa dinâmica? Quem já pegou Uber, quem pega Uber, sabe muito bem que na hora da saída do show, ou na hora de entrar para o trabalho, ou na hora da saída da escola, o preço é mais alto, certo, Carlos? Certíssimo. Então, tarifa dinâmica é exatamente isso. Você tem um preço que é um preço de que ele muda em função de uma série de variáveis que são, através de um algoritmo, sugeridas naquele momento, né? Essa empresa, que é uma empresa que estava conosco aí como um anunciante, que a gente está apoiando, que chama Prix, ela trouxe esse conceito exatamente para a revenda de combustível, também trouxe esse conceito da Europa, são startups, geralmente são gente jovem, né? São uns meninos que foram fazer o mestrado deles na França e trouxeram essa tecnologia. O que faz, Carlos? Ela faz uma sugestão de preço ao longo do dia, do preço do combustível. Então, muda muito o jeito manual que tem sido feito por décadas aqui. Muitas vezes, como que o cara faz a formatação de preço? Ele pega o carro dele, ele passa lá no vizinho, ele anota, o vizinho está fazendo assim, o vizinho está fazendo assado, e aí, no final, ele vai lá e coloca o preço dele. E aí, da onde que vem essa sugestão, né, dessa tarifa dinâmica? Isso é o mais bacana. O algoritmo ele tá plugado dentro do Cefaz. Então, ele consegue ver em tempo real todo o cupom fiscal que está sendo praticado de venda de combustível naquele momento. Ou seja, ele consegue fazer via inteligência artificial um levantamento, um banco de dados massivo de quanto que está sendo feito, e ele joga essa informação com os hábitos do próprio posto dele, em função de quantidade de abastecimentos por hora, em função do dia do abastecimento. Então, ele vai te dizer assim, olha, Carlos, hoje às 8h40 da manhã, já passou o pico das 7 da manhã, vai ter um combustível, vai ter um fluxo um pouco menor, você vai praticar X no seu combustível, mas você vai praticar X mais 1 na sua loja de conveniência. Então, ele faz uma sugestão de preço da conveniência para fazer com que você tenha uma rentabilidade na última linha muito mais interessante. Então, já
é um projeto que já deixou de ser um MVP, né, um mínimo produto viável, ele já está em grandes redes e é muito interessante. Os números que são apresentados são números que mostram até 10% de aumento de lucratividade. É claro que isso não é um padrão, ninguém pode vender esse número, mas é algo que o revendedor pode também colocar aí na listinha dele de atenção, né? Começar a entender mais sobre a tarifa dinâmica e quais os benefícios que esse tipo de ferramenta pode trazer para o seu negócio. Entendi. Então, aí só explicando aqui para o revendedor, o que você fala é aquela inteligência mesmo artificial através de algoritmo, né? Que por sua vez dá uma inteligência sobre o comportamento dos seus consumidores. Tipo, o horário que ele mais abastece no seu posto, quando é que você tem pico de abastecimento. Aí ele faz uma coleta sobre os preços praticados, vamos falar assim, na sua área de influência, talvez, né? E que, por sua vez, possa trabalhar com essa questão mais ponderada do preço para atingir os números. E aí eu te faço uma pergunta. Isso, para a realidade do revendedor, é assim, poxa, mas o meu preço na bomba, ele vai ter que ficar oscilando várias vezes ao dia? Então, assim, o que você tem visto em relação a essa frequência? Porque a gente tem que mudar também uma cultura do revendedor, né? Ele tem que entender. Por mais que o resultado final seja um acréscimo entre 9% e 10%, em alguns casos, não é garantido, mas se aplicado corretamente, talvez é possível. E, por sua vez, ele tem que entender que vai dar um pouco mais de trabalho, mas, por sua vez, ele pode ter uma rentabilidade. Mas como trabalhar a cultura do revendedor? Então, Carlos, assim, hoje você consegue fazer a avaliação do aumento, diminuição do preço via sistema, via celular, né? Muitos já têm o painel digital que vai fazer tudo integrado, o totem também integrado. Então, você vai lá, é como você entrar no seu celular aí, você vai botar o novo preço, quer dizer, é um processo, mas é um processo muito mais inteligente do que você mandar fazer uma lona de preço, né, e ficar subindo e descendo a lona, que também dá trabalho e não te dá rentabilidade. Então, é uma questão de... essa talvez vai ser a próxima ferramenta que eu vou falar com vocês, que é exatamente isso. Essa nova tecnologia, ela está trazendo uma revisão de processos de gestão dentro do posto, que muitas vezes coisas que não são importantes são priorizadas e o que é importante não é priorizado, né? Então, também tem que, respondendo a sua pergunta, é um processo, mas é um processo que dói menos, porque é uma questão de parametrizar o sistema, né? A gente tem aí o pico da multa aí, que é da Web Posto. Você pega um sistema como a Web Posto, por exemplo, é 100% parametrizável via celular da casa da pessoa. Então, é algo que é factível com uma certa facilidade. Tá, até vou responder aqui, vamos responder, a Sani está perguntando, Pix e cartão frota, né? Voltando ali rapidinho. A tendência é haver pagamentos à vista? As empresas se adaptarão? Eu acho que vem exatamente a esse comentário que você fez, né, Renato? Eu acredito que é uma questão de cultura, uma questão do revendedor, do empresário da revenda, lembrar que a evolução acontece, que a jornada dos negócios mudaram, que o comportamento do consumidor é outro, né? Então, assim, gestões dinâmicas, que é o que a gente fala muito sobre gestão 4.0, que eu vou trazer aqui para a revenda, esse é um dos papéis para os próximos períodos, é exatamente isso. A gestão 4.0, ela tem que compreender atendimento, relacionamento e personalização dos interesses dos seus clientes. Então, assim, é que a nova geração, né, que o pessoal fala, que por sua vez lá que nasceu depois de 1994. Então, isso vem numa questão de cultura. O revendedor, ele começa a partir para um ponto que ele tem que pensar mais em inovação. Esquece, o que trouxe ele até esse momento não vai levar ele para o futuro, né? Então, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que testar novas tecnologias, porque não é só o segmento da revenda. Quando a gente, é até clichê ficar falando, quando a gente fala sobre Netflix, onde perde o poder da TV, porque simplesmente, qual é o comportamento do consumidor? Eu quero ter agilidade e otimizar meu tempo. Eu quero assistir uma série sem ver comercial. Eu quero assistir o dia todo, sem ter que ficar esperando às 10h45, isso quando não atrasa na TV, para poder assistir aquele programa preferido. Então, as empresas como um todo, que têm o comportamento do cliente ali na mão, vai ter que se superar. Então, Sani ou demais revendedores, só estou fazendo um gancho. É importante que para essas inovações em tecnologia,
vocês possam ficar ligados. Como eu sempre digo, testar. Quanto mais rápido vocês testarem, mais próximo da realidade do mercado vocês estarão. Tem alguma coisa para comentar? E só lembrando, Carlos, que a gente abriu aqui falando desse conceito, que é o espaço monetizável, né? Então, você que é dono, que é gestor de um espaço que hoje você está monetizando com 4, 5 SKUs de combustível, será que esse espaço monetizável ele não pode ser utilizado de uma maneira mais inteligente para aumentar essa monetização, ou talvez para atender necessidades que não estão sendo atendidas, né? Claro. Talvez o combustível seja ainda o grande atrativo, mas pode ser que não seja também num curto espaço de tempo. Perfeito, legal. E até fazendo um comentário em relação a isso, para quem está assistindo, que falou sobre o Renato falou a respeito do combustível, não esqueçam, tá? Eu não deixei aqui no lembrete, que eu vou dar, que o Renato vai dar um recado depois, mas dia 3, 4 e 6 de agosto, eu vou fazer uma maratona de 3 dias para exatamente mostrar para o vendedor como que ele pode dobrar seus resultados. Quando eu falo dobrar, é aproveitar essa monetização por metro quadrado. É ele expandir, não focar só em combustível, é ele poder trabalhar um pouco mais lubrificantes, mix de loja. Então, eu vou dar algumas alternativas assim, de maneira gratuita, uma aula exatamente 3 dias seguidos para o revendedor acompanhar. Lá no link da bio, você acessa lá e pode fazer a sua inscrição. Legal, Renato? E aí, Renato, vem sobre a monetização. E aí o Fábio pergunta, importante mencionar que nós, revendedores, que precisamos nos unir para brigar pelo nosso, brigar pelo nosso. Ninguém irá nos trazer nada como benefícios. Juntos podemos mais. Sozinhos, como as companhias querem, nada faremos. Acho que, mas aqui o Fábio está dizendo o seguinte, que tem que criar esse movimento, sim, de certa forma, de encontrar esses benefícios, mudar para todos tentarem entender qual que é o novo modelo de negócio para revenda, que mais atende, que mais monetiza, né? Como que eu posso entregar mais valor para o meu cliente, atendendo também os meus preceitos? Que aí cai naquela, né, Renato? Quando eu vou lá e fico andando de carro só copiando o meu concorrente, muitas vezes as condições são totalmente desequilibradas do meu ambiente interno e o ambiente do revendedor, do concorrente. E, por sua vez, eu venho e trago aqui e simplesmente não uso nenhuma ferramenta, não uso nenhum conhecimento, simplesmente uso o parâmetro de que o cara está usando um preço e eu tenho que ser competitivo e acabo me prejudicando. Enfim, o revendedor ele tenta ajudar os seus clientes e acaba se prejudicando. Quer dizer, aí não tem a finalidade dele, que é gerar, né, a manutenção das atividades. Mas, enfim, o Fábio está falando aqui que a gente precisa se unir como revenda. O Carlos, é o Fábio lá de Foz, o nosso amigo Fábio Foz. Então, Fábio... trabalho aí. Eu imagino que a gente conversa, a gente está se aproximando, né? O que é importante também quando ele fala aqui, ó, juntos podemos, mas com as companhias querem nada, como as companhias querem nada faremos. E que é importante também a gente passar para quem está nos assistindo. Durante várias décadas, toda a informação e toda a tecnologia que chegava nos postos chegava unicamente através das companhias. Inteligência do mercado. Então, toda a inteligência do mercado, tudo que fosse estratégico, chegava das companhias para os revendedores, para os seus revendedores, né? Ou seja, todas as coisas que eles entendiam que seriam interessantes chegavam, mas existia muito filtro também, porque o revendedor, a partir do momento que ele tem bastante informação, ou em qualquer segmento, no momento que o seu funcionário, que o seu cliente tem mais informação, ele se torna mais exigente, né? Ele se torna mais criterioso, ele fica mais esperto em tudo que está acontecendo naquele mercado. Então, durante todo o histórico que a gente está falando, tudo que vinha. O que era uma convenção de uma distribuidora, Carlos, nada contra, mas era uma festa para pegar os melhores revendedores e mandar para a Europa. E estava tudo certo, né? Eles não chegavam lá efetivamente para levar ferramentas para ajudar esse revendedor, para tirar o cara da zona de conforto, contanto que o cara estivesse cumprindo lá o volume, o preço, comprando dele, estava tudo certo, a vida seguia, né? Agora ficou muito diferente. Por quê? Porque houve um aumento muito grande de postos bandeira branca, né? Os revendedores estão olhando essas operações dos seus que antes eram seus pares e agora passaram a ser seus concorrentes, e a gente nem mais trabalha, né, Carlos? A gente
entre alguns consultores amigos nossos, a gente decidiu parar de chamar de bandeira branca e chamar de bandeira própria, exatamente por isso. Porque você pode ter uma operação muito bem feita, obrigado, muito rentável, com a sua marca, e não usar aquela estrela dizendo, sou bandeira branca, não tenho qualidade, eu vou enrolar o consumidor. Existe essa máxima, né? Hoje a informação está aí para todo mundo. Então, assim, essas tecnologias que vêm, elas, de certa forma, ficam também disponíveis para os postos que acham que não tem. E eu acho que vem desse paradigma, né? Até eu fiz um podcast um tempos atrás, aí, acho que algumas semanas, dizendo que o posto bandeira branca, que a gente está trabalhando para reforçar a imagem de marca própria, porque ele é bandeira branca, ele acha que ele não pode alcançar uma inteligência de mercado, que ele não pode ter uma qualidade no atendimento, que ele não pode ter uma boa comunicação visual, né? Eu costumo dizer o seguinte, que é um exemplo bem de anos que eu uso. Porque a pessoa, ali o revendedor é bandeira branca, ele acha que a testeira tem que estar caindo, ele acha que os vendedores de pista ali, o frentista, tem que estar usando um tênis de uma cor, o outro de outra cor, boneco com cor diferente, enfim, não. Ali a padronização e a utilização do sistema, ela é, de certa forma, democrática, né? É para todos. Então, todas essas partes de inovações tá aí para qualquer tipo de bandeira. Principalmente para aqueles que talvez não tenham inteligência de mercado, como o Renato disse que fica filtrado, talvez para os que são as marcas próprias que podem ter acesso muito mais fácil, né? E aqui, só complementando, a Priscila chegou, Brasil Postos foi pioneira em trazer, aí o Fábio complementa. A plataforma Brasil Postos é fundamental nesse processo, por estar próximo e ser parceira da revenda. Parabéns, Renato e Carlos. Ótimo, show de bola. É isso mesmo, Fábio. Aqui nós temos que trazer a oportunidade para todos, né? Como eu costumo dizer, se muitas vezes a gente ficar aqui só lamentando, cara, não vamos sair do lugar. Então, assim, a objetividade do nosso movimento agora é trazer inovações, é trazer o quê? Oportunidade para todos os postos, né? Sem ficar pensando, eu não consigo ter uma lucratividade melhor porque simplesmente está concentrado na mão de postos com bandeira X. Não, todos aqui vão ter a sua oportunidade e vão ter a partir de hoje. Mas tem que ficar ligado no quê? Nas inovações, na tecnologia, nas oportunidades, né, Renato? Tem que se abrir um pouco mais para pesquisar no mercado, né? O Carlos, assim, falando desse jeito, parece que a gente está mostrando um futuro maravilhoso, mas colocando um monte de pesquisa. Mas como que eu me informo? Como que eu conheço? E foi por isso também que a gente se juntou, né, Carlos, nós e mais um time, e nós montamos uma mentoria, que também foi pioneira, já que a gente está falando em inovação, uma mentoria chamada 360 Graus, bem no começo aí da Covid, que agora amanhã é a última turma e depois já vai iniciar a próxima, né, Carlos? Exatamente nesse sentido, para que a gente conseguisse, dentro de um único ambiente, num ambiente controlável, em que os mentorados tivessem acesso a um conhecimento estruturado de como ele deve agir e quais são os comportamentos que ele tem que fazer para estar de acordo com essas expectativas desse novo mercado. Então, para quem está assistindo, assim, tem a nossa e tem outros, agora virou uma febre, está todo mundo fazendo, mas existem sim ferramentas, né, Carlos, em que você pode se inserir dentro desses formatos e assim, de um mês para o outro, você ter acesso a uma série de novas ferramentas para ampliar a sua visão. Perfeito. E aí vem agora aqui os comentários, né? Tem o John Show que fala que os postos bandeira brancas ficaram marcados porque os proprietários não cuidavam da estrutura do posto como deveriam. A Cris Lima está dizendo que tem que melhorar a imagem a ponto de criar segurança e qualidade, que é isso que a gente vem trabalhando realmente, de fato. O Diogo Locatelli, que vai estar conosco aqui amanhã, que vai falar sobre a visão frentista 4.0, é um assunto bem legal que eu achei interessante, porque vem de encontro com essa inovação, com a gestão 4.0 que eu vou falar na sexta. Ele vai trazer a visão para os frentistas, que é sempre focado na experiência hoje do cliente. Mais uma live acima da média, 2 profissionais diferenciados que agregam altíssimo valor para o revendedor. Obrigado, Diogo. Tamo junto. Projeto incrível da Mentoria 360, que a Priscila comenta. E aí a Regina, que
é muito ativa no nosso segmento, que nos apoia muito. O melhor acontecimento de todos os tempos para a revenda foi a criação da mentoria, capacitação específica para o segmento. Poxa, isso, como eu sempre digo, Regina. Muito obrigado mesmo, Regina. Ela sabe que nós temos essa consideração pela voz ativa que ela tem na revenda, como ela, de certa forma, leva a revenda para cima, busca alternativa. E isso só nos serve, como estamos no segmento, como combustível, né, Renato? Para sempre buscar aí o melhor para o revendedor. O que faz nós estarmos aqui, que nem ontem eu vi, mas por que 7h47? Um horário meio diferente das lives? Exatamente. O que a gente quer aqui é sair da média. Ser igual a todos não dá. Nós temos que ter algo diferente, se esforçar um pouco mais, fazer o que as pessoas não estão fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, olha, entre dois postos, o seu não está legal, o seu concorrente está, não fica atacando pedra nele não. Vai lá e modele, vê o que funciona no posto dele, verifique quais são os indicadores ali que está funcionando e traga para o seu posto, né, Renato? É muito mais fácil você pilotar dessa forma. E é exatamente esse o movimento que até foi mencionado, já que falou da mentoria 360, onde aí praticamente, acho que 35, 37 revendedores, né, com certeza sairão com mais clareza para gerar mais resultados, muito mais comprometidos. E isso já é uma inovação. Eu enquadraria também como uma inovação, né, Renato? Eu estou cheio aqui, Carlos, eu não sei como é que está teu tempo, mas eu tenho umas novidades aqui. Nós estamos no tempo do Instagram, nós temos aí 10 minutos. Então você vai ter que replicar os seus pontos aí. Bom, outro projeto que a gente está apoiando e que é fabuloso, Carlos, é a questão da inteligência para a loja de conveniência. Isso eu queria ouvir. Isso eu queria ouvir, verdade. Você sabe que a loja de conveniência, ele talvez seja a maior oportunidade que existe para esse segmento, né? Todo mundo fala esses números, mas às vezes a gente precisa reforçar. A gente tem 18% de lojas de conveniência, de operações de conveniência em postos no Brasil, enquanto mercados maduros chegam a 80%, 90%. Venezuela, Argentina, tudo acima da questão assim, onde existe um posto, existe uma loja. O Brasil está muito abaixo. Né? Exatamente. Sinal é oportunidade, né? Exatamente. A gente estima aí que existem 8 mil lojas de conveniência, mas ao mesmo tempo, né, Carlos, a movimentação e o que vai acontecer vai ser muito abrupto. A gente já tem, sabendo que a rede Osho está fechando com a Shell, ou seja, eles vão entrar muito forte nesse mercado de conveniências. A gente sabe que a BR Distribuidora ela está sendo vendida em partes, então a parte da BR Mania vai ser vendida por um grande player, ou seja, existe uma movimentação muito forte no que está acontecendo, né? Mas existe também o que já tem, ou seja, aqueles postos que já têm a sua operação de loja de conveniência, seja ela franqueada ou não. E aí qual que é a grande dor desse mercado, Carlos? É a questão da gestão de estoque e de compra, porque existe um número gigantesco de ruptura, né? Ou seja, a grande dor são operações pequenas que compram um baixo volume de compras e que, se ela não conseguir ter um giro alto, que é o princípio da conveniência, ou seja, giro alto com uma margem alta, a operação ela acaba ficando deficitária, né? Então a gente está acompanhando uma empresa que chama James Tip, que agora ela entrou embarcada dentro do sistema da Lynx, então também eu acho que ela vai ganhar uma escala muito grande, não tenho certeza, porque muitas pessoas do segmento vão ter acesso a ela, mas ele também é um white label, ele permite qualquer empresa contratar. É mistura, né? Mistura com qualquer marca, né? Vamos falar. A rede que é conhecida e que usa a solução dela é a rede Marcela, que fica aí no Espírito Santo, e que, quando a gente vê o que eles entregam, cara, então eu vou dar um exemplo muito claro. O cliente vai na sua loja de conveniência, ele compra um vinho e uma garrafa de água com gás. O sistema artificial, a inteligência artificial que está por trás desse sistema, ele vai analisar o teu comportamento e ele vai dizer assim, olha, além de comprar um vinho e a água com gás, esse cliente também está propenso a comprar castanha de caju.
E aí ele vai sugerir um cross-merchandising para você colocar a castanha de caju perto do vinho e da água com gás, né? Só que o mais interessante disso é que com isso você vai deixar, ele vai ver qual é o vinho que você comprou e ele vai deixar de fazer com que você estocasse o vinho errado e comprasse o vinho certo. Ele vai fazer com que você consiga, por exemplo, se você tem 10 lojas de conveniência, em vez de você comprou 100 garrafas de vinho, você não vai mandar 10 garrafas para cada loja. Você vai mandar 30 para uma, de acordo com o seu comportamento de compra. É como se fosse praticamente... Aí eu vou falar como eu estou entendendo, que talvez as pessoas entendam assim. O que você está dizendo é o seguinte, que é um sistema que evita a ruptura. Para quem não sabe, que tem revendedor que já me perguntou o que é ruptura, tá, Renato? Praticamente falando, a ruptura é você, de certa forma, ter um dos itens, por exemplo, mais vendidos e, por sua vez, quando o cliente for buscar, já não tem mais disponível. Então, você não tem estoque, ou status continuado, ou simplesmente, isso eu estou falando por meios práticos, talvez, aí o conceito mais teórico, aí o Renato possa até exemplificar melhor. Mas, ao invés de ter aquele produto que o cliente precisa, aí você está em sobra lá, estragando produtos que ele não precisa. Então, ele vem para quebrar essa ruptura, que é a falta de produto, né? Para não perder o ciclo da jornada do consumidor, para não fazer com que ele não encontre na sua loja e tenha que buscar outra, né? E, por sua vez, também, acho que faz uma questão de gestão de estoques, né, Renato? Perfeito. Quando você vê a apresentação, e aí se o pessoal tiver interesse, depois a gente pode fazer uma apresentação desse sistema um pouco mais refinada em outro momento, mas a maioria, por exemplo, de uma loja de conveniência, se conseguiu reduzir o estoque de 150 mil para, em média, 70 mil, e a loja aumentou a venda. Entendi. Olha, não são números inventados, ou seja, você reduz em quase 50% o seu investimento em capital imobilizado ali no estoque, você compra menos, só que você compra melhor, e além disso, como você comprou melhor, você aumenta a venda. Não parece o cenário dos sonhos, né? Mas e são, novamente, algoritmos que estão fazendo todo esse mapeamento desse comportamento de consumo e que fazem essas sugestões. Ou seja, eles são muito mais inteligentes que nós. Eles fazem sugestões baseadas numa série de milhões e milhões de cálculos por segundo. E a segunda etapa que está se chegando nesse sistema, Carlos, é o estudo de tempo de movimentos. Para quem estudou administração de empresa, eu acho que você não é contador, né? Mas quem estudou administração de empresa lembra lá do Taylor e do Fayol, que ele pegava uma cadernetinha e ele ficava contando quantos minutos levava um cara para descarregar um saco no porto, né? Esse é o princípio CGA1, né, de administração. Bom, vamos lá. Esse sistema ele faz um estudo de movimento dentro da área da pista do posto. Ou seja, ele consegue fazer uma predição de quantas vezes o frentista ele faz aquele movimento, quantas vezes ele vai até a loja de conveniência para entregar lá o cupomzinho, e junto com isso ele faz uma análise do movimento do posto, e ele vai te dar exatamente, Carlos, terça-feira, às 3 horas da tarde, você precisa operar com 4 frentistas. Sábado, 8 horas, mas não é intuição, não é aquela escala na unha, que a gente sabe o quanto é difícil. É através dessa inteligência artificial que ele faz um estudo, ele fica analisando tudo o que acontece no seu posto para conseguir sugerir qual que é melhor a quantidade exata do time da equipe. É muito bacana, é fabuloso. E isso hoje já existem tecnologias que faz para, vamos falar que seja um manual, porque aí é um comportamento do posto, conhecimento do negócio, que, por exemplo, como você falou, sobre o horário de pico. Então, assim, alguns trabalhos que eu faço, eu converso com o vendedor, qual que é o horário de pico de abastecimento? Ele não sabe, mas ele tem lá disponível no sistema e nunca sequer perdeu ali ou investiu 5 minutos para poder ver. E muitas vezes, como eu dou o exemplo, o horário de pico dele é das 8 até as 10, um exemplo, né? E, por sua vez, ele está com um funcionário coringa, né, um vendedor de pista ali, a partir das 11 até a tarde. Quer dizer, perdeu aquele horário de pico de atender, de fazer uma oferta melhorada, de vender sem vender, né? Levar o cliente para a loja, levar o cliente para os outros serviços agregados, porque simplesmente
está agitado. Então, assim, a tecnologia ela já aparenta aí para o revendedor a ter alguns traços para ele poder trabalhar melhor. E, consequentemente, com esse tipo de tecnologia, vai avançar ainda mais, né? E Renato, ó, nós estamos com a questão do tempo. Então, eu queria dar um recado para o pessoal e você acha que queria também, tá? Sobre os outros temas que você ia falar, quais seriam os pontos, só para a gente ver... Quanto tempo nós temos ainda, Carlos? 5 minutos. 5 minutos. Bom, eu vou citar, e eu queria depois um tempinho para falar com um pouquinho mais de um só. Eu vou citar o sistema Sleepball, que é um sistema fabuloso, que ele vai fazer o quê? Ele tenta fazer o mesmo que as companhias aéreas fazem com relação às suas escalas e às suas aeronaves. Ou seja, é um sistema que vai fazer com que o caminhão nunca fique parado, ele sempre fica em movimento. Ou seja, são cabines em formato de containers que estão colocados em postos de rodovia, que tem uma inteligência por trás, com que faz com que sempre quando chegar um caminhão um caminhoneiro na hora de descanso, ele vai descansar naquela cabine e outro caminhoneiro já vai estar preparado para continuar com a rota do caminhão. Ou seja, a rota não para nunca. Com isso, o dono da transportadora ele reduz muito a quantidade de caminhões e a quantidade de funcionários e principalmente atende às normas de segurança, de descanso. É um projeto muito bacana, é do Luciano, a gente está apoiando e eu acredito que em breve já vai vocês vão começar a encontrar essas cabines nos postos de rodovia. E finalmente, pode falar, Carlos. Não, eu acho que ficou bem claro que essa questão de uma possibilidade, principalmente para postos de rodovia, é um negócio meio randômico, né? Que fica ali, de certa forma, em rotação, inclusive, né? O dono da transportadora, ele não precisa nem mais comprar o caminhão. Ele não vai precisar comprar, ele pode alugar o caminhão e ele não vai mais precisar ter 2 ou 3 pessoas de backup para conduzir o caminhão. É uma coisa muito lógica de entrada e saída, e ele criou também um algoritmo que a pessoa chega na cabine e já começa a marcar o tempo. Enfim, tem toda uma tecnologia. E por último, Carlos, eu queria falar não podia deixar de falar, te agradeço pela oportunidade, do nosso aplicativo, que é o aplicativo Brasil Postos, que a gente está lançando agora. Já são 3 anos de desenvolvimento e agora ele está preparado. E o que é o aplicativo Brasil Postos? Ele vem com são várias ondas de lançamento. A primeira fase de lançamento é para ajudar o revendedor e o proprietário de postos de combustíveis a encontrar os seus fornecedores por geolocalização. Né? O que acontece? Hoje você tem, por exemplo, Carlos, uma loja de conveniência aí no interior você está em Sumaré, né? Campinas. Aí em Hortolândia. Se você, por exemplo, quiser encontrar um fornecedor de pão de queijo ou um fornecedor fora, existem 300 mil fornecedores para pequenas lojas de conveniência. Você, por geolocalização, você vai colocar pão de queijo e vai aparecer ali quais são os fornecedores que entregam na sua área. Isso é importante também, porque o dono, como ele não tem volume, muitas vezes também não tem a estratégia de logística para entregar. Você vai fazer o pedido pelo próprio aplicativo e aí, a partir daí, existe toda uma inteligência para monitorar o tempo de entrega, o nível de atendimento, de satisfação, e aqueles fornecedores que melhor te atenderem, que melhor ficarem ranqueados no sistema, eles começam a destacar. Ou seja, a gente está tentando montar o Uber para postos e loja de conveniência, o iFood, desculpa, para postos e loja de conveniência, e ele está saindo agora do forno, no mês que vem vai ser o nosso lançamento oficial. Então, esse propósito para o revendedor é o seguinte, né? Quando eu falo revendedor, empresário da revenda, eu preciso encontrar uma ferramenta, sei lá, exclusiva para o posto que atende essa finalidade. Ele vai pesquisar. Preciso de um equipamento, preciso de uma solução, um serviço, algo desse tipo. Ele vai conseguir pesquisar e os favoritados ali que foram melhor avaliados terão também a possibilidade de terem a preferência nesse surgimento. E isso, o que gera? Gera para você, de certa forma, uma agilidade, né? Uma agilização para poder você conseguir otimizar o seu tempo, que é o que eu falo. 80% da cabeça do revendedor tem que estar preocupado em estratégia
em operação e 20% na parte operacional. Ele tem que focar na estratégia e delegar aquilo que ele, de certa forma, tem mais nessa parte de operacionalização, né? Então, acho que é bem interessante. Quando é que vai lançar exatamente, Renato? Ele vai lançar no final de agosto. A gente está na fase agora, porque como a gente vai ser, inclusive, ele vai conseguir fazer a compra de combustível também para o posto bandeira própria. Ou seja, ele precisa comprar etanol, ele coloca por geolocalização, ele vai ver quais são as usinas e as indústrias que estão entregando esse produto. Então, a gente está na fase de teste, já tem várias pessoas usando o teste beta, que a gente está chamando, e assim que estiver pronto, ele já vai para o mercado. Legal, quando estiver pronto a gente já vai fazer uma live para falar exatamente sobre isso. Renato, a gente vai encaminhar para o final, até gostaria de ficar, mas eu tenho um outro compromisso agora, até sugerindo para a gente quebrar a regra, mas eu prefiro que nós façamos aí outro dia, porque muitas pessoas também estão no caminho de serviço. Ó, já deu aqui o cronômetro, né, a contagem regressiva. Primeiramente, queria agradecer a vocês estarem aqui, batemos aí um pico muito legal hoje, Renato. Agradeço a sua presença. Para quem não sabe, existe também um novo movimento, é um lançamento que a Brasil Postos está fazendo para mentoria para lojas de conveniências. Talvez depois vocês possam pesquisar um pouco mais lá. Eu acho que assim é muita novidade para o revendedor. Conseguimos aí abranger uns 80% do que poderia. Talvez 50%. Ainda tem umas novidades aí que a gente deixa para a próxima. Eu fico à tua disposição se você quiser fazer mais uma. Renato, um grande abraço. Muito obrigado para você. Aos revendedores queridos que estão aqui, profissionais, colegas, muito obrigado pela presença. 5 segundos, Renato, para você dar um tchau para a galera. Pessoal, muito obrigado pela audiência.